A nossa entrevistada de hoje é a médica especializada em radio-oncologia, Ana Maria Garcia Cardoso. Eu já fiquei com o nome do pai dela na cabeça, já ia falando Macedo aqui. A Ana Maria é filha do Paulo Macedo Garcia, médico antigo da Santa Casa de Rio Preto, um dos grandes nomes da medicina de Rio Preto, que ajudou a transformar Rio Preto nesse núcleo, nessa referência internacional que se tornou a medicina riopretense, desde a época que se fundou a Santa Casa, lá em 1909. A gente tem muita coisa para contar. Aliás, eu tenho um sonho de escrever a história da Santa Casa ainda, vou fazer isso, porque a medicina de Rio Preto é muito rica. Aqui passaram nomes importantíssimos, alguns inclusive que foram embora, mas que deixaram aqui uma contribuição imensurável, que não dá nem para você ficar falando muito, porque as pessoas acham que você está elogiando demais. Não é uma questão de elogiar, é uma questão de reconhecer o que cada um fez. O Paulo Macedo Garcia, por exemplo, ele instalou um serviço de radioterapia em Rio Preto, um dos primeiros, foi um dos pioneiros da cidade, inclusive começando na Santa Casa nos anos 50, né? É isso, Ana? Estou ficando doido da cabeça. Eu ainda estou com memória boa. Não, realmente, o Dr. Paulo, meu pai, ele iniciou o serviço de radioterapia da Santa Casa em 1958, 59. A gente não tinha nem nascido ainda. Não. Eu estava querendo chegar nesse mundo. E ele, na época, o serviço de radioterapia era somente para tratamento de câncer de pele. Era radioterapia convencional, superficial. Então, como ele era dermatologista, convidaram ele para dirigir o serviço de radioterapia. Ele teve que ir para São Paulo, fazer especialização, para voltar para assumir o serviço de radioterapia. E ele ficou sempre achando que ele precisava de trazer para Rio Preto maiores recursos em radioterapia, porque o Rio Preto precisava disso. Então, ele só conseguiu isso em 1978. E aí ele fundou a UMERV. Aí ele fundou a URMEV, a Unidade Regional de Radioterapia em Megavoltagem. No início, ela foi inaugurada como Unidade de Cobaltoterapia. Então, tanto é que muitas vezes, ainda hoje, o pessoal fala assim, lá na Cobalto, o pessoal fala. É o pessoal mais antigo. Mas como logo 2 anos depois, nós vimos que não podia continuar com esse nome, por quê? Porque se colocar só radioterapia, engloba todos os aparelhos. E aí nós já trouxemos o primeiro acelerador linear, que foi o 400, que foi inaugurado em 1982. Foi o primeiro aparelho de radioterapia de megavoltagem do interior do estado de São Paulo. Só fazendo um parênteses, é a época que o jornal ainda dava como notícia boa, né? Porque hoje você instala o melhor equipamento do mundo aqui em Rio Preto, ninguém se toca. Mas nessa época aqui, ainda saía na primeira página do jornal, saía, investia. Saía na primeira página do jornal, como sendo um trunfo, um grande evento, né? Para a cidade, né? Para a cidade. Aqui foi a inauguração da bomba de cobalto. Aqui foi a inauguração do primeiro acelerador linear. Depois nós tivemos a inauguração, ficamos com esse segundo... Vamos mostrar esse correio da Araraquarense aqui? Até porque pouca gente conhece esse jornal. Então, esse aqui é quando chegou a bomba de cobalto. Aqui é o caminhão com o container, com a cápsula dentro. Porque essa peça grande aqui é o container que fica a pastilha, né, de cobalto.
Porque igual aquela história de Goiânia... O Césio 137. A pastilha, ela fica guardada dentro de um container enorme para poder conter toda aquela irradiação. E então, quando nós vimos que só a bomba de cobalto não podia continuar, porque além de ser uma aparelhagem moderna que trazia vários recursos, mas já tinha um acelerador linear que trazia melhores recursos com menos reações colaterais. Então foi quando nós compramos e trouxemos o acelerador linear, que foi esse o primeiro acelerador linear. Olha, precisou de um cômodo só para ele, né? Precisa de uma sala que ela é revestida com paredes de 1 metro, 1,5 metro de espessura, para poder conter a irradiação desse aparelho. Então, por exemplo, você vai tratar uma lesão do pescoço, o paciente está deitado e você vai tratar aqui. Por mais que você protege, vai sair radiação do lado de cá. E saindo do lado de cá, ela vai bater lá. Se essa parede não tiver proteção, vai atingir uma pessoa que estiver do lado de lá. Então, essas são todas as proteções que são vistoriadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Às vezes a pessoa não tem noção da magnitude, da complexidade que é tudo isso. Aliás, realmente a gente não tem noção. Não tem. Não tem noção. Nós, leigos aqui, que não estamos na área da medicina, nós não temos nem a mínima ideia de como é que tudo isso funciona. E Sim. por que funciona, né, também. Né? Como que é que uma coisa que é tão perigosa como uma radiação do Césio 137, ao mesmo tempo é usado beneficamente para o cidadão, para curar o cidadão. Sim. Então, para isso tudo tem que ter todos os cálculos necessários, toda a precisão, para você não cometer vários erros. Ana Maria, eu queria sair um pouco da história para a gente chegar aqui nos dias atuais. Mas mesmo assim, aproveitando a história. Quando vocês abriram, em 1978, a Almerv, que acabou de ser homenageada na Câmara de Rio Preto, com relação a hoje, né, descontando o aumento da população, aumentou muito o número de câncer? Aumentou bastante o número de câncer, por várias razões, né? Os fatores são o sol em excesso, todos esses conservantes, todos esses hormônios, químicas que vêm na alimentação, são vários os fatores que têm feito com que o câncer aumente. Mas existe um outro fator que é o diagnóstico. Antes, para você ter ideia, quando eu me formei, mesmo quando nós começamos aqui, a gente não tinha tomografia computadorizada. A tomografia trouxe um progresso enorme para a medicina. Abriu o universo. Abriu o leque. Porque hoje, antes a gente fazia os cálculos baseado em tabelas, fazia aquelas contas enormes para conseguir chegar no número que a gente precisava. Hoje não, hoje você tem o tratamento de radioterapia conformacionada, tridimensional. Isso é, você faz a tomografia, faz o filme de todos os cortes dessa tomografia, através deste filme, que é transportado através de um disquete, o paciente leva, nós temos um sistema de planejamento, só o sistema de planejamento computadorizado, pra você ter uma ideia, custa
R$80 mil. Só o sistema de computação. E ali são feitos todos os cálculos. Através da tomografia você vai saber a profundidade daquele tumor, qual a região que ele está alcançando. Se ele, por exemplo, um tumor de corda vocal, se ele está somente na corda vocal, se ele atingiu 1/3 da corda vocal, se ele atingiu 2/3, se ele comprometeu a comissura, se ele atingiu a laringe ou não. Então, através de todos esses dados, é que você vai fazer o planejamento. E esse planejamento é que vai fazer com que aquele paciente receba a dose ideal no local necessário para que não haja nenhum efeito colateral do tratamento. Doutora, na UMERV, por exemplo, a gente tem radioterapia e quimioterapia. Não. Nós temos só radioterapia. Quimioterapia é no outro setor, não é na UMERV? Não. Mas as duas são complementares ou elas são... Não, elas são complementares. Hoje não se pode tratar um paciente se não for multidisciplinarmente. Nós em Rio Preto, nós não temos assim um centro especializado só em câncer, mas graças a Deus nós temos uma ligação muito grande com os oncologistas, com os cirurgiões oncológicos. Então, nós trabalhamos em conjunto, mesmo sendo no mesmo espaço. Eu queria entender uma coisa. Por exemplo, foi diagnosticado um câncer em mim, por exemplo. Então, como que funciona essas etapas? Primeiro faz a cirurgia e depois faz radioterapia e quimioterapia? Ou primeiro faz quimioterapia, radioterapia, aí para depois fazer a cirurgia? Não, é assim, o primeiro a abordagem ela é feita com o oncologista clínico. O oncologista clínico vai fazer todos os exames, antigamente, nós radioterapeutas tínhamos que fazer isso. Nós fazíamos, muitas vezes a gente pedia para fazer a biópsia, fazia o diagnóstico, pedia todos os exames, fazia o estadiamento, porque nós, para ser aprovado no exame de especialista em radioterapia, nós temos que saber estadiamento de todos os tumores, comprometimento, tudo, abordagem toda. Tanto é que quando nós íamos para o nós tivemos muita dificuldade, porque o chefe do SUS, na época, achou um absurdo nós, radioterapeutas, pedir exame para o paciente, a gente não podia pedir exame. Olha só. Nós tivemos aqui em São Paulo, pedir uma autorização para poder a gente pedir exame para o paciente. Que na época era o INSS. O INPS. Como se nós não fôssemos nem médico. Então, nós temos que ter todo esse conhecimento, essa abordagem. Mas, hoje, isso fica mais a cargo do oncologista clínico. Porque ele vai fazer o estadiamento, ele vai ver, naquele caso, qual seria a melhor abordagem. Então, ele vai entrar em contato com o cirurgião oncológico, muitas vezes entra em contato com a gente e nós programamos o tratamento. Se for indicação de fazer a quimio antes, ele já inicia a quimioterapia. Se for indicação de fazer a cirurgia, por exemplo, uma mama, uma paciente com câncer de mama, se for um estadio extremamente inicial, ela não vai precisar de quimioterapia. Ela vai fazer só a cirurgia e muitas vezes ela faz a radioterapia para evitar que haja recidiva local, para que não recidive o tumor. Se for um tumor mais avançado, aí ela vai precisar de fazer a quimio antes, ela vai fazer a cirurgia e vai fazer a radioterapia. No câncer de mama, por exemplo, quando nós começamos, foi uma guerra conseguir fazer com que os cirurgiões
se convencesse que podia se fazer uma cirurgia mais conservadora, que podia fazer uma complementação com radioterapia e a mulher não ficar sem a mama. Então, porque existia uma mentalidade que tinha que ressecar toda a mama e depois fazer a radioterapia. Mas, com todos os estudos e trabalhos que foram publicados, tinha um trabalho que foi realizado no MD Anderson, no Texas, pela médica Eleanor Montague, que ela provou que a sobrevida em 10 anos na paciente que tivesse tido um câncer inicial de mama era a mesma se ela tivesse feito mastectomia total ou se ela tivesse só retirado o quadrante mais radioterapia. Então, aos poucos, os cirurgiões começaram a aceitar isso. E também começaram a vir os cirurgiões oncológicos, porque antigamente não tinha cirurgião oncológico em Rio Preto. Aliás, Ana Maria, a medicina, tudo isso que a gente está vivendo é muito novo, né? Se a gente levar em conta, por exemplo, que a anestesia tem 150 anos, né? A penicilina da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Então... E o progresso tem sido tão rápido, que a gente precisa ficar muito antenado para poder acompanhar tudo. Hoje nós podemos dizer com satisfação que o Serviço de Radioterapia de Rio Preto tem todos os recursos necessários para o tratamento do câncer. É como se fossem os grandes centros de São Paulo. Eu não gosto a pessoa não precisa se deslocar daqui para São Paulo para fazer o tratamento. Não precisa. Eu não gosto de ficar citando, mas a maioria das pessoas vão para São Paulo, procuram o Sírio-Libanês ou mais. A aparelhagem que nós temos aqui é a mesma que eles têm lá. Todos os recursos. Nós estamos com 2 médicos que terminaram a especialização, que é o Júlio César Neto e a Sejana. Aliás, o Júlio César, eu preciso que ele volte aqui para a gente falar sobre câncer de próstata. Anota aí, Soraya Pericô, que é a assessora da UMERV. Anota, porque eu preciso dele aqui. Então, o Júlio Neto, ele tem uma experiência em braquiterapia de próstata. Exatamente sobre isso que eu quero falar com ele. Braquiterapia de próstata. Que era feita até alguns anos atrás só em Campinas e São Paulo. Só. Hoje já tem em Rio Preto. Só. E também só tem um serviço em Campinas que faz, só tem um serviço em São Paulo que faz. Então aqui é o terceiro que É o terceiro. E o Júlio, ele tem uma experiência muito grande, porque ele fez em torno de 200 casos na Santa Casa de São Paulo. Então ele gosta do que faz e faz muito bem. Então você vê, em 3 anos e meio, nós trouxemos para Rio Preto o acelerador linear 600 CD, nós trouxemos a braquiterapia, que veio trazer um benefício muito grande, não só para a próstata, mas como câncer do colo uterino, câncer ginecológico. Ela pode ser aplicada em outros casos, tipo sarcoma intraoperatório. E nós temos também agora, mais recentemente, que iniciou o trabalho agora, é o 6EX. É um acelerador linear de alta tecnologia que proporciona que você faça a conformacionada, a radioterapia conformacionada, que é essa que eu expliquei, que se faz com as imagens da tomografia computadorizada, e tem o IMRT, que é a radioterapia de intensidade modulada. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. Os planos de saúde cobrem todos essa modernidade, esses benefícios? Quanto aos planos de saúde, Lelé, nós tivemos uma luta e temos uma luta incessante.
A sorte é que agora a Associação Nacional de Saúde, a ANS, obrigou, é lei. O plano de saúde ele tem que autorizar a braquiterapia, ele tem que autorizar a conformacionada. Agora vai ser outra luta, outra guerra, convencer os planos de saúde de autorizar a IMRT. Mas, se Deus quiser, nós vamos conseguir. A IMRT faz o que especificamente? A IMRT é um tratamento que necessita de um sistema de lâminas que movimentam no foco do aparelho. Então, antes a gente fazia, e ainda faz, o bloco com a proteção daquele campo que vai ser tratado. Então, se desenha o campo na tomografia computadorizada, depois com o sistema de gesso, tudo consegue fundir o bloco de tungstênio. Não é tungstênio, é uma outra substância protetora. É equivalente ao chumbo, mas é mais pesado que o chumbo. Protege melhor que o chumbo. E aí, esse bloco é colocado na bandeja do aparelho, para modelar o foco. Agora, com essa aparelhagem nova, esse foco, ele já vem, através do sistema de planejamento, ele já vem do tamanho, do formato que a gente quer. E mais, ele tem a intensidade modulada. Então, no CA de próstata, por exemplo, nós temos que proteger a bexiga, o reto, as radiações nervosas. E, através desse feixe modulado, você consegue intensificar a dose na próstata e proteger as estruturas vizinhas. Agora, o resultado não se morre mais com câncer de próstata. A não ser que a pessoa não faça o tratamento adequado. A não ser que a pessoa retarde totalmente o tratamento, porque, infelizmente, hoje ainda tem muitos homens e muitos médicos que têm esse preconceito de fazer o exame e de fazer o tratamento. Então fica protelando. Quando ele vier com metástase óssea, aí não tem o que fazer mais. Tem mais o que fazer. Aí nós vamos fazer um tratamento paliativo. A pergunta é, a tua mulher, as nossas mulheres, elas vão pelo menos uma vez por ano ao ginecologista, né? É extremamente invasiva o exame do ginecologista. Porque o homem não pode, né? Preconceito bobo. Morrer por causa de preconceito é estar fora do século XXI. Não tem como, né? É um absurdo. Eu acho que o cidadão que se recusa a fazer o toque, se recusa a fazer o exame de próstata, merece morrer de câncer de próstata. Não tem como. Mas você não acha? Não merece. Ele está pedindo. Então, porque o nome está falando toque. É uma coisa de segundos. O cara nem sente. É dois segundos ali. O médico já sabe. Você sabe o que é? Eu acho que não é preconceito, é medo dele descobrir que gosta, né? E aí vai ter que mudar a preferência sexual dele, então ele não vai. Olha, sinceramente, eu não sei o que é, mas eu acho que isso é uma ignorância absurda, que ainda tem muitos homens que têm esse preconceito. Ana Maria, tem muita gente ainda morrendo de câncer com tudo que a gente tem de aparelhagem, ou hoje já se deu uma segurada, porque nós estamos vivendo a epidemia de câncer mundial. Hoje os tratamentos já estão conseguindo dar uma sobrevida maior e até mesmo curar o câncer. Olha, isso aí é muito relativo, né? De 1990 para cá, nós tivemos uma evolução muito grande da radioterapia, da quimioterapia, da cirurgia. Mas mesmo assim, ainda se morre muito de câncer. Porque, como eu disse, você tem que fazer o diagnóstico no início,
O paciente tem que ter esse acesso ao tratamento. Muitas vezes ele faz o diagnóstico 6 meses depois é que ele vai começar o tratamento, que ele fica nas filas de espera, para esperar início do tratamento. Aqui em Rio Preto nós não temos isso. O paciente que procura um médico, eu acredito dentro de 2 meses, 3 meses, até fazer cirurgia, fazer químio e tal, ele já está na radioterapia. Agora, a gente sabe de muitos locais que o paciente tem que esperar 6 meses para iniciar o tratamento. Quer dizer, quando ele vai começar o tratamento, já está morrendo, né? Aí o tumor já avançou, porque é uma coisa que é evolutiva. E como que a gente muda isso? Só mudando a mentalidade. Eu, desde de quando nós começamos, a gente vem falando, vem fazendo reportagem, fazendo campanhas e mostrando isso. Com o tempo, a gente sente que mudou muito, muito, muito mesmo. Porque antes a gente pegava só caso terminal. Então mudou muito, hoje a gente consegue pegar os casos, muitos casos iniciais. Mas ainda tem muita coisa para se fazer na área de prevenção do câncer. É possível prevenir o câncer? É possível. Uns 90% tem condições de prevenção. Tem alguns que são silenciosos, que quando você consegue fazer o diagnóstico, não é que o paciente não quis, não foi possível. Não deu tempo, não dá mais tempo. É um caso difícil, complicado, que o prognóstico é ruim. Mas são casos que realmente fogem da média. Mas, no geral, são preveníveis. Eu conheci uma mulher que ela só descobriu que estava com câncer porque ela bateu a axila, bateu e fez uma mancha e começou a doer. Ela foi no médico, foi ver, ela estava com toda essa região tomada de câncer. Os seios, essa parte aqui já tinha criado metástases, não deu tempo de ir. Bom, gente, nós conversamos hoje com a Ana Maria Garcia Cardoso, que é lá da UMERV, filha do Dr. Paulo Macedo Garcia, que foi provedor da Santa Casa de Rio Preto. São pioneiros, são grupo de pessoas profissionais, médicos que ajudaram, que ajudam Rio Preto a estar no topo da medicina brasileira. E Rio Preto é a cidade da saúde. Nós precisamos começar a entender que que a medicina de Rio Preto leva o nome da cidade para fora da fronteira brasileira. E eles são um desses grupos que se fixaram em Rio Preto e fizeram com que a medicina acontecesse e se tornasse essa referência que é hoje São José do Rio Preto. Ana Maria, muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. Manda um abraço lá para o Júlio, né? São 2 Júlios, né? São. E quero convidar o Júlio César a voltar aqui, ele já esteve aqui comigo, para a gente falar mais sobre a questão da braquiterapia. Tá bom. Porque nós precisamos de passar a mensagem para o nosso povo e mostrar que com prevenção, com tratamento e sem preconceito a gente pode fugir e driblar o câncer, que é ainda uma doença mortal no mundo inteiro. Muito obrigado. Gente, vamos em paz e ficamos com Deus.